Bom dia, primeiro ano. E a nossa aula hoje é sobre metabolismo. Então, nós vamos continuar com o nosso volume 2, finalizando aí, esse livro didático, para a gente dar continuidade ao volume 3, tá? Então, nosso conteúdo agora é bioenergética. Biovida, energia que move a vida. Então, os organismos vivos, eles precisam de energia para sobreviver. E essa energia, ela está diretamente ligada com esse metabolismo. Então, a gente vai começar falando sobre metabolismo para ver como que o nosso corpo produz energia, de onde que vem essa energia, como que essa energia é gasta. Tá certo? Então, nós vamos começar definindo o metabolismo. O que é metabolismo? Então, metabolismo vai ser um conjunto de reações químicas que vão ocorrer no interior das nossas células. E essas reações químicas que estão relacionadas com a produção de energia, com o armazenamento de energia, com a utilização dessa energia para fazer o nosso organismo funcionar. Tá certo? Então, e esse metabolismo e essas reações químicas que fazem com que haja energia no nosso organismo, garante o quê? Garante esse equilíbrio químico, né? Para fazer o organismo funcionar como um todo. Então, reações químicas no interior das células. Nós vimos que as células, elas vão ser compostas por organelas que vão ter funções específicas. O conjunto dessas funções específicas estão relacionadas com reações químicas, garantindo o funcionamento do nosso organismo, garantindo esse equilíbrio químico do nosso organismo para ele funcionar como um todo. Porque apesar da nossa célula funcionar de forma individual, as organelas funcionarem de forma individual, a gente não vê esse funcionamento individual, você vê um funcionamento como um todo, não é verdade? Seu organismo ele não funciona. Uma parte do dia funciona o coração, outra parte funciona o pulmão, outra parte funciona o cérebro. Isso não acontece, né? Por quê? Porque esse metabolismo proporciona o funcionamento do organismo como um todo, tá certo? Para esse metabolismo acontecer, o nosso organismo ele precisa de recursos materiais e de recursos energéticos, tá? Os recursos materiais são as moléculas, são as organelas, são as estruturas que vão compor, né, as nossas células e que precisam ser repostas e controladas constantemente. Então, dentro desses recursos materiais, quando eu falo em moléculas, eu estou falando de moléculas orgânicas e inorgânicas, moléculas de água, moléculas de proteína, moléculas de carboidrato, moléculas de lipídios. Todos esses recursos são o que a gente chama de recurso material. Material que vai ser utilizado para realizar o metabolismo do nosso organismo, tá certo? E os recursos energéticos? Os recursos energéticos é a energia. É a energia que vai existir de diferentes formas, né? Dentro das nossas células. Então, em alguns momentos, a nossa célula, ela está armazenando energia, em outro momento, ela está gastando energia para metabolizar. Então, os recursos energéticos estão relacionados com a produção dessa energia no nosso corpo. Tá certo? Quando eu falo da energia do nosso corpo, eu tenho que falar em bioenergética. Por que eu tenho que falar em bioenergética? Porque a bioenergética é a energia da vida. Então, as células, elas vão realizar trabalhos mecânicos, como ciclose, que é a movimentação, né,
dentro das organelas, dentro da célula. Eu vou ter a movimentação de cílios e flagelos, quando, por exemplo, o espermatozoide se movimenta para chegar no ovócito. E eu vou ter também os químicos, né? Que vai ser, por exemplo, a síntese de substâncias dentro do meu organismo. Não só a síntese de energia, mas de outras moléculas. Meu organismo produz proteínas que vão ser transformadas em hormônios, né? Produz a própria energia na forma de ATP e que vão ser utilizadas de diversas formas. Então, a bioenergética vai ser referente ao estudo desses diversos tipos de transformações energéticas, tá certo? Dentro desses principais tipos de transformações energéticas, a que nós vamos focar agora, que nosso estudo está relacionado, fotossíntese e respiração celular. E aí eu coloquei essa imagem aqui, representando os dois, representando a respiração celular e representando a fotossíntese. Então, de forma bem geralzão, tá? De forma bem simplificada, o que é a respiração celular? A respiração celular é quando uma molécula de glicose, né, encontra com a molécula de oxigênio dentro da minha mitocôndria. Ó a minha mitocôndria aqui, tá certo? Então, glicose e oxigênio na mitocôndria, elas vão reagir. Elas vão reagir e vão formar subprodutos. Elas vão ser transformadas. Ela deixa de ser glicose, ele deixa de ser oxigênio. E ele é transformado em quê? Gás carbônico, água e muita energia, tá? A energia não aparece aqui, mas a respiração celular ocorre na mitocôndria. E a mitocôndria, lembra? Quando a gente estudou as organelas, a mitocôndria é responsável pela produção de energia. Então, a produção de energia se dá através da respiração celular. Quando glicose e oxigênio reagem dentro da mitocôndria, produz essa energia que a gente precisa, né? Mais CO2, gás carbônico e água. Gás carbônico liberado pelo organismo através da expiração. E a água fica no organismo, porque o organismo sempre necessita de água. A outra que nós vamos estudar, a outra transformação energética que nós vamos estudar, fotossíntese. A fotossíntese precisa de uma energia externa, né? Energia da luz do sol aqui, ó. Então, a planta vai absorver gás carbônico e água. Lá nos cloroplastos, água e gás carbônico vão reagir utilizando a luz, tá? Essa luz vai ser muito importante. Sem a luz não tem fotossíntese, não. Foto aqui, ó, significa luz, tá? E aí, síntese e produção. Então, a luz vai produzir de gás carbônico e água a glicose mais oxigênio. Tudo bem? Essa glicose a planta utiliza no organismo dela e armazena o restante. O oxigênio ela libera para o ambiente. Aqui eu estou falando isso para vocês de forma bem simplificada, mas é bem simplificada mesmo. A gente vai estudar esses dois conteúdos de forma bem mais aprofundada, tá? E são conteúdos que geralmente caem no vestibular. Então, a gente tem que conhecer eles de forma simples para saber o basicão, mas nós vamos ter que nos aprofundar. São os próximos conteúdos que a gente vai estar estudando, viu, pessoal? Então, essas reações que utilizam energia para produzir trabalho ou que produzem energia para ficar armazenada, elas são chamadas de reações exergônicas e endergônicas, tá? A gente já estudou ela, chamando ela de catabolismo e anabolismo. Lá no primeiro bimestre, a gente ainda estava em sala de aula, aula presencial. Lembra? Então, o que são reações exergônicas?
São reações de catabolismo, ou seja, liberam energia para o trabalho celular a partir do potencial de degradação dos nutrientes orgânicos. Então, catabolismo pega macromoléculas e transformam em micromoléculas. E com isso ocorre liberação de energia. Então, catabolismo é uma reação exergônica, ok? Reação endergônica, que também é uma reação de anabolismo. Vai absorver energia do ambiente, que vai ser armazenada em moléculas, produzindo novos produtos. Então, eu pego micronutrientes e transformo em macronutrientes, tá? Armazenando ali, naqueles macronutrientes, energia, que quando passar pelo processo de catabolismo ou de exergonia, vão liberar essa energia para que a célula possa trabalhar, ok? De novo, aquela imagem. Respiração celular. Está pegando glicose, que é um macronutriente, mais o oxigênio. Eles estão reagindo para liberar energia para a célula, liberar energia para o corpo. Ainda forma CO2, que vai ser eliminado, e água, que vai ser utilizado no corpo. Então, eu peguei um macronutriente, transformei em micro e liberei energia para utilização. Então, eu estou falando de uma reação exergônica, tá? Então, a respiração celular, ela é uma reação exergônica, que pega macronutrientes, degrada em micro para conseguir energia, ok? Fotossíntese. A fotossíntese utiliza micronutrientes, né, para fazer uma reação endergônica, aonde vai produzir um produto que vai ser rico em energia. Tudo bem? Então, um micronutriente que é transformado em um macronutriente rico em energia. Então, fotossíntese é uma reação endergônica. Certo, pessoal? E o ATP? Ah, você já falou desse ATP. Falei desse ATP. O ATP é essa energia que a gente está falando aí, tá? Então, primeiro nós vamos saber o que é ATP. O ATP está aqui, ó. Uma molécula química, tá? Ela é formada pela base nitrogenada adenina, que se junta a uma ribose, que se junta a 3 grupos fosfatos. Ó, um grupo fosfato, outro grupo fosfato e o terceiro grupo fosfato, tá? Então, a adenosina trifosfato. O P aqui, ó, representa o fosfato, tá certo? Então, a molécula de ATP tem uma base nitrogenada, adenina, tem uma ribose e tem 3 grupos fosfatos. Por isso, ela é T, de tri, adenosina trifosfato, o meu ATP, tá certo? É a sigla, né, dessa molécula de energia. É a sigla da adenosina trifosfato. As reações exergônicas que ocorrem nas células liberam a energia necessária para a formação de ATP. Ou seja, elas vão liberar o ATP, vão liberar essa energia na forma de ATP, tá? Quando eu pego uma molécula grande, como a glicose, e eu começo a degradar essa glicose, né? Eu começo a fazer a degradação química dela, ou seja, a liberar suas ligações químicas, ela começa a liberar as moléculas que eu vou conseguir reorganizar para formar esse ATP. Por isso, é uma reação
exergônica, tá certo? Ó, e quando eu preciso liberar a energia que está no ATP, primeiro eu precisei quebrar moléculas grandes para formar o meu ATP. Então, eu quebro a glicose, né, lá na respiração celular para formar ATP. Então, formei o ATP. Eu preciso utilizar esse ATP. Como que eu utilizo esse ATP? Eu utilizo no meu raciocínio, eu utilizo na minha respiração, eu utilizo na minha movimentação, eu preciso utilizar esse ATP. Como que essa energia do ATP ela é liberada? Ela é liberada através da água. Olha aqui, hidrólise, hidro, água, lise, quebra. Então, a água, ela é um solvente, né? De muitas substâncias, inclusive do ATP. Então, a água em contato com ATP causa a hidrólise. O que é essa hidrólise? É a liberação de um dos grupos fosfato. Essa molécula de ATP, ela libera um grupo fosfato e com ele libera energia. Só que a molécula ela não vai se degradar, ela vai se manter. Ela vai formar uma outra molécula chamada ADP, adenosina difosfato, adenosina 2-fosfatos, tá? Tri de 3, 2 de 2. Essa adenosina difosfato, ela vai ficar pronta para receber um terceiro fosfato e voltar a ser ATP. E quando o organismo precisa de energia de novo, ocorre a hidrólise e ela volta a ser ADP, tá? Que é adenosina difosfato e um grupo fosfato inorgânico. Geralmente ele é escrito assim, ó, PI, P de fosfato e de inorgânico. E aqui eu coloquei, então, mais ou menos o esqueminha da hidrólise. Aqui, ó, ATP mais água é igual a ADP mais grupo fosfato inorgânico mais energia liberada, tá? Cada vez que o ATP ele se transforma em ADP, libera energia, essa energia ela tem um valor aproximado de 7,3 quilocalorias por molécula, tá bom? E todas as vezes que ocorre a hidrólise do ATP, eu falo que teve uma fosforilação, tá? Então, a fosforilação, ela é um processo que libera energia. Ocorre quebra da molécula com liberação de energia. Tudo bem, pessoal? E aí, essa imagem, ela foi retirada do livro de vocês aí, ó. Por favor, lá na página 40, tá? Aqui está mostrando o ciclo do ATP, que é o que eu acabei de explicar para vocês, né? As moléculas de ATP são recursos energéticos que podem ser renovados, pois ao perder o grupo fosfato, tornam-se ADP, molécula que pode se ligar a outro grupo fosfato, absorvendo energia e se transformando novamente em ATP. Esse processo denomina-se ciclo do ATP e alterna reações endergônicas com exergônicas. Dessa maneira, grande parte das reações do metabolismo celular envolve energia das moléculas de ATP. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho um fosfato inorgânico, que vai se juntar a um ADP, formando um esquema energético, armazenando energia, tá? Aí eu formei
ATP. Ó, formei ATP. O meu corpo precisou de energia. O que acontece? A hidrólise. Entra água no processo e meu ATP, ele é quebrado. Ou seja, uma das moléculas de fosfato vai ser liberada, vai perder sua ligação química, tá? E eu que tinha ATP, passo a ter ADP. Olha o ADP aqui, ó. Mesma coisa, adenina, ribose e o grupo fosfato. No ATP, 1, 2, 3 grupos fosfatos. No ADP, somente 2. Esse ADP fica disponível lá no citoplasma celular. E a hora que tem um grupo fosfato inorgânico dando sopa, ele se liga novamente, armazenando energia e formando de novo um ATP. Quando o organismo precisa de novo de energia, vai ter de novo a quebra da ligação química de um fosfato. Tem a quebra do grupo fosfato, forma de novo ADP e a energia é liberada. E ele continua fazendo isso indefinidamente. Por isso é chamado de ciclo. Tudo bem? E o transporte de hidrogênio? O transporte de hidrogênio vai junto. Desculpa. O transporte de hidrogênio junto com a produção de ATP são importantes, né, para a troca de energia nas células, né, para ocorrer essas transformações de energia na célula, tá certo? O transporte de hidrogênio, ele é uma reação muito importante. Por quê? Porque ele muitas vezes ele vai fazer o transporte dos hidrogênios, né, como o próprio nome diz, dos hidrogênios que são responsáveis pela produção desse ATP, tá? Então, quando eu falo em respiração celular, produção de energia, eu estou falando também de transporte de hidrogênio. A gente vai ver isso mais aprofundado quando a gente estudar especificamente respiração celular, né? O hidrogênio, ele tem a função, como aqui no texto diz, de realocar elétrons. O que é realocar? Colocar em outros lugares. Então, muitas vezes, quando ocorre a quebra de uma molécula, as pontes que ligam aquelas micromoléculas para formar macromoléculas, quando ocorrem essas quebras, muitos elétrons, eles ficam soltos, né? E muitas vezes esses elétrons soltos, eles têm que ser recolocados em locais certos para que haja produção para que tenha produção de energia. Quem faz essa realocação é o hidrogênio, tá? Então, ele vai realocar esses elétrons entre essas moléculas orgânicas. E quando ele faz essa realocação, vai ocorrer o quê? Liberação de energia. Toda vez que essa energia ela é liberada dessa forma, nós falamos que ocorreu uma reação de oxirredução. Oxirredução, oxidação, redução e reação redox tem o mesmo significado, tá? Oxidação, redução, oxirredução e reação redox, tudo está relacionado com a realocação de elétrons através das moléculas de hidrogênio, ok? Então, para fixar oxidação. Oxidação é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química, tá? Oxirredução é uma reação química em que há a ocorrência de oxidação, redução de átomos de substâncias de espécie química presente no processo.
Oxidação, perda de elétrons em uma reação química. Oxirredução, né? É uma reação química que tem oxidação para que haja redução e captura desses elétrons que foram perdidos nessa redução, ok? Então, NAD e FAD. NAD e FAD são moléculas que vão ser transportadoras. Moléculas transportadoras, mas elas vão transportar o quê? Aqueles hidrogênios que vão ser responsáveis, né, de realocar aqueles elétrons que a gente falou lá atrás. Então, vamos primeiro para o significado. NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Tá? Que é isso, Carol? Pelo amor de Deus, professora, isso aí não estou entendendo nada. Tá. Lembra que eu falei que os hidrogênios das moléculas, quando ocorre oxirredução, ou seja, quando elas são quebradas, eles têm a capacidade de realocar os elétrons? Lembra? Só que para ele fazer isso, ele tem que ser transportado de um local para outro. Então, aí é que entra o NAD e o FAD. NAD e FAD são esses transportadores. Eles têm intensa afinidade com os hidrogênios, tá? E aí, na forma oxidada, ele é NAD e FAD. Quando ele se liga com o hidrogênio, quando ele consegue, ele tem essa afinidade, eles se atraem, eles se ligam, eu vou falar que eles estão na forma reduzida. NADH e FADH, tá certo? Então, o NAD tem o papel central no metabolismo energético das células. Ele faz o quê? Ele capta e transporta os elétrons em reações da respiração celular e da fermentação. Como que ele faz esse transporte? Se ligando aos hidrogênios, na forma de NADH+. Então, ele obtém essa associação com esses elétrons, né, que os hidrogênios estão fazendo esse realocamento, certo? E esses elétrons vão ser transferidos posteriormente e, quando ocorrer essa transferência, eles vão participar da síntese de ATP, tá? O FAD ele também vai receber, né, esses elétrons através da ligação com o hidrogênio, porque ele vai se ligar também com o hidrogênio, e ele vai atuar principalmente na reação de respiração celular, tá certo? Na fermentação, geralmente o FAD não aparece, só o NAD, ok? E a molécula reduzida de NADH, né? A molécula reduzida de NAD, que é o NADH, o NADH2, ela, no final das contas, chega a formar até 3 moléculas de ATP. Enquanto o FAD, né? O FADH, o FADH2, ele só vai conseguir fazer a produção de 2 moléculas de ATP. Então, o NAD consegue produzir mais moléculas do que o FAD. Moléculas de quê? De ATP, tá certo? O NAD e o FAD, quando eles têm essas reações de oxidação ou de redução, né? Ou quando ele está na forma de NAD ou de NAD+, essas moléculas, elas são reversíveis. Elas vão fazer um ciclo igual ao ATP, tá certo? Então, ela vai sempre entra na etapa de produção de energia. Ela entra oxidada na forma de NAD, né? Aí ela consegue capturar o hidrogênio. Ela passa para a forma reduzida, NADH+.
Quando vai ter a produção do ATP, esse hidrogênio ele tem que ser liberado. Aí ela volta para a forma oxidada. Ela volta a ser NAD. Quando ela volta a ser NAD, ela sai de onde ela está, volta para onde ela começou. Para quê? Para capturar outro hidrogênio. Capturou outro hidrogênio, ela volta para o lugar de produção de ATP. Leva esse hidrogênio na forma reduzida, libera, volta para a forma oxidada. E vai fazendo esse ciclo aí, tá certo? Porque essas moléculas, elas são reversíveis. Elas não vão se perder, elas não vão acabar, elas não vão ser destruídas nesse processo de oxidação ou redução. Certo, pessoal? Bom, então a nossa aula termina por aqui hoje. Leiam novamente esse conteúdo, assista novamente essa videoaula, porque essa matéria é um pouquinho complicadinha, tá certo? Estudem bastante, ok? Qualquer dúvida, me mande um áudio, um texto no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês para fazer retirada de dúvidas. Lá no Portal ON tem as atividades que vocês vão fazer depois de assistir essa videoaula, ok? Então, até a próxima aula e bons estudos!